Olá, muito bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, de Americana para mais 9 cidades aqui da nossa região, sempre com um convidado especial. E hoje quero agradecer já prontamente ao deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o nosso convidado de hoje aqui no SPN TV News. Bem-vindo, deputado. Demorou, mas veio. Boa tarde, Magrão. Boa tarde aos amigos telespectadores. Bom dia ainda. Bom dia. Bom dia depois do almoço. Boa tarde depois do do almoço. Nós são 10h31. Minha avó sempre falava que boa tarde só depois do almoço. Como nós não almoçamos, então bom dia. É um prazer grande estar aqui com vocês. E eu tenho acompanhado o teu trabalho, acompanhado o trabalho da emissora. É importantíssimo esse trabalho para toda a região que vocês fazem, com entrevistas, participando. E hoje conseguimos conciliar as agendas para poder estar aqui com vocês, conversando e fazendo esse bate-papo. Tá certo. O nosso programa, Cauê, é Sociedade, Política e Negócios, né? É SPN TV News. A gente fala dos problemas e soluções para a nossa sociedade, os políticos e as suas soluções para tudo isso, e também os homens de negócios que estão aí mudando a história desse país e que vão mudar, se Deus quiser. Também estamos batendo firme a respeito desse ano, que é um ano super importante, ano de eleição, deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, enfim, teremos a oportunidade de fazer mais uma pequena mudança ou uma grande mudança nesse país com o voto lá para o mês de outubro. Temos muita coisa acontecendo. Gostaria que você me ajudasse a fazer o programa. Antes da gente entrar diretamente aí na sua história, fiz uma breve biografia para apresentar para quem não te conhece pessoalmente, está te vendo agora aqui pelo canal 8 da NET. Bom, nós estamos vivendo um momento, digamos, ímpar na nossa parte política, judicial e, enfim, envolvendo aí grande parte dos meios formadores de opinião. Tivemos ontem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal votando aí o HC do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o habeas corpus, que foi transferido para o próximo dia 4. Muita gente, Cauê, tenho aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, uma manchete que a gente gostaria que você traduzisse para mim. Ministros do Supremo cedem à pressão e Lula ganha fôlego para a prisão. O que significa essa manchete? Olha, antes de tudo, eu acho que era importante, antes de falar sobre isso, era importante fazer um retrospecto. Nós estamos vivendo um momento delicado do ponto de vista político. A sociedade ela não se sente mais representada por aqueles que ocupam os espaços públicos, por conta disso, inclusive, onde você acaba tendo essa população em geral uma consciência totalmente negativa em relação à posição dos agentes públicos por conta de alguns que assumiram seus mandatos, ao invés de fazer realmente o que devem e o que deveriam fazer em relação ao gasto com o dinheiro público, acabam trabalhando em benefício pessoal, que é toda essa situação que nós estamos vivendo hoje no país. Isso aconteceu e trouxe para aqueles que estão na situação política, hoje que ocupam os seus mandatos públicos, uma situação onde, nesta eleição, vamos ter a oportunidade de separar o joio do trigo. Porque o que acontece, Magrão? Você tem muita gente de bem, sim, na vida pública. Tem muita gente que se preocupa em fazer alguma coisa, em representar as pessoas que são próximas e que defendem os interesses de cada um dos municípios, de cada estado. Tem muita gente. Agora, aqueles que usaram e entraram na política para usurpar do poder público, tomaram conta dos noticiários. E a situação, a sensibilidade das pessoas hoje com a classe política é abaixo de zero. As pessoas não confiam mais nos agentes públicos. Diante disso, o que tem acontecido? Tem contaminado essa posição nos demais poderes também. Então, hoje você tem uma justiça também que está desacreditada por parte das pessoas, principalmente por conta de posições que são essas que estão sendo tomadas, como a que foi tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, na antevéspera do julgamento de um ex-presidente da República, que foi condenado por crime em segunda instância, ou seja, vai ser preso. Eles tomam uma mudança de direção, dando mais prazo, dando mais tempo para que ele não seja preso anteriormente. Teve um caso que chamou a atenção ontem, desculpe interromper, deputado, a respeito dessa liminar que foi concedida. É a primeira vez que se ouviu falar nisso aí, por exemplo. Olha, ele está garantido até o próximo dia 4, ninguém pode colocar ele na cadeia, ninguém pode colocar a mão. O senhor já tinha ouvido falar a respeito disso? A lei vale para todos, Magrão? Por um outro lado, de você ter uma sociedade cansada dos agentes públicos, a gente tem também, pela primeira vez na história, pessoas que ocupam ou ocuparam importantes cargos públicos no país sendo presos. Hoje você tem deputados federais presos,
O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi preso, que é o Eduardo Cunha, está preso, está na prisão. Já faz tempo. Ex-governadores do estado, Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, está preso. Então você começa a ver que ao mesmo tempo que existe um descrédito por parte da classe política, né, o tal crime do colarinho branco começa a ser combatido por parte da justiça. Né? Então, ex-presidente da República sendo julgado por crime de responsabilidade financeira, inclusive, por conta de apartamentos comprados, não declarados, de onde saiu o dinheiro, e uma série de circunstâncias estão sendo julgadas. As pessoas começam a entender e a ver que existe, a justiça ela vale para todos. A posição do STF ontem, ela foi muito equivocada e, na minha opinião, muito ruim. Pode até ter respaldo legal para ter acontecido, mas ela manda uma mensagem para a sociedade: olha, pelo fato dele ser ex-presidente, nós vamos discutir. Será que o cidadão comum que tivesse sido julgado em segunda instância e que deve ser preso, não chega no teria ontem o STF deliberado sobre o caso dele especificamente? Será que teria? Não. Aliás, se fosse uma outra pessoa, não fosse o ex-presidente, então, nem chegaria ao nós Supremo. não podemos, a lei vale para todos nós somos iguais perante a lei, né? Isso é claro, a nossa Constituição zela a isso, e é isso que nós temos que lutar, fortalecer os instrumentos fiscalizadores, né? Fazer com que a fiscalização, ela gere objetivo. Vou dar um exemplo claro, concreto, né? Hoje eu administro o Legislativo Estadual, que é o maior poder legislativo da América Latina, só perdemos em tamanho para o Congresso Nacional Brasileiro, né? Nós não tínhamos uma controladoria na Assembleia. O que é a controladoria? O controle dos gastos públicos só se fazia por bel prazer do presidente e dos secretários da mesa. Eu estou criando a controladoria, fazendo com que você tenha um instrumento interno de fiscalização. Inclusive tem um aplicativo agora que você lançou também, que você pode ver tudo. O aplicativo fiscaliza cidadão, que dá transparência aos gastos públicos de cada gabinete. Colocamos no site o salário de todos os servidores, 100% dele. Transparência, Magrão. A sociedade quer transparência com o dinheiro público, ela exige que os agentes públicos eles paguem e que tenha controle, fortalecimento do Ministério Público. Nós temos votado, eu tenho uma boa parceria com o Ministério Público no sentido de fortalecer o trabalho de investigação, o controle interno dos gastos públicos e o controle externo dos gastos públicos. Porque não adianta só, no momento eleitoral, a gente escolher os nossos governantes e os governantes não terem, ao longo da sua gestão, né, o controle rigoroso, seja interno dentro da instituição ou seja externo, feito pelo próprio Ministério Público ou pelo próprio Legislativo, que é uma das suas funções e atribuições. Então, essa característica que eu acho que vai ser determinante no momento eleitoral que nós estamos vivendo e que vamos viver em 2018. As pessoas vão começar a entender que precisa se pesquisar o passado. O que esse agente público já fez pela sociedade? Qual que é o passado dele? O que ele responde? Quais são as acusações contra ele? Né? Esse processo ele é um processo que está sendo lento e gradual, mas pela primeira vez eu começo a entender e ver que nas rodas, né, de conversas, nas mesas de restaurantes, nas mesas de casa, nas mesas das pessoas, começa a se debater política, o que não faria, Antigamente se falava de futebol, samba e mulher, futebol, né? samba, novela, do que vai ser a novela à noite. Hoje a família dentro de casa conversa sobre política. Hoje eu brinco, inclusive, eu falo que todo mundo sabe o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não sabem os 11 jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. O senhor sabe os 11 jogadores da seleção? Não muda tanto, né? Eu sei que o do Neymar. O Neymar eu sei que sempre... Mas não está jogando. Não está jogando, não está convocado agora. Não está convocado. Agora, ontem, por exemplo, a audiência que teve esse julgamento, que foi um julgamento para ver se ia ter o julgamento, né? Foi uma apreciação dessa história que aconteceu ontem no Supremo. A audiência ontem foi excepcionalmente grande, né? Porque as pessoas começam a se interessar. É isso que eu estou dizendo. 2 da tarde, hein? Começou fantástico. às 2 da tarde. No que pese a crise ter culminado tudo isso, o escândalo do mensalão, né? Agora o triplex do Lula, o sítio, todo o escândalo que derrubou a Dilma, as pedaladas fiscais, a população indo para a rua, né? Na véspera da última eleição presidencial. Hoje, acho que todo esse momento ruim para o país está servindo de lição para que as pessoas comecem a se preocupar com os seus representantes. Está servindo com uma depuração. Hoje, culturalmente, se fala de política. Hoje as pessoas querem saber o que essa pessoa pensa, como ele está se posicionando, como ele não está.
né? Você existe, claro, num primeiro momento, uma tendência ao extremismo, né? Então, quando você vê o Bolsonaro explodindo, é porque a pessoa está revoltada com a situação e você busca, na revolta, você tende... Outro lado, o extremo. Toda vez que você está revoltado com alguma coisa, você tende a buscar o extremo. É natural, isso acontece com o ser humano, é natural esse processo. Só que agora nós vamos ter o processo eleitoral, ele vai afunilar. E aí nós vamos começar a discutir o equilíbrio. O que realmente é importante, e o equilíbrio ele é importante para a vida de todos nós. Quando você é uma pessoa equilibrada, você tem tendência a ser uma pessoa que tem uma boa relação familiar, uma relação boa dentro do seu emprego. Quando você é uma pessoa de extremo, você vai ter problemas, você tem problemas de conflito. Então, a tendência agora é buscar o equilíbrio, né? E o processo eleitoral ele vai ser importante para fazer essa discussão do equilíbrio, né? Mas agora, a lição que a gente aprende, né, nesse processo como um todo, é que a política hoje faz parte, é integrante da vida e do cotidiano das pessoas. Dá até para conversar marido e mulher no sofá. Acontece isso. Antigamente eu saía para jantar das minhas rodas, dos meus amigos, que não são políticos, né? E a última coisa que queriam falar era sobre política. Hoje minha mulher briga comigo, porque quando a gente sai para jantar na roda de amigos, todo mundo quer falar comigo de política. Você não vai opinar? Você não vai falar nada? Então, e política é meu trabalho, né? É o que eu faço no dia a dia. E ela, poxa, mas eu não quero falar de política enquanto a gente está mudar um pouco de assunto, vamos mudar um pouco de assunto, porque você só fala de política. Então, isso tem sido uma coisa cotidiana. E eu acho que isso é a maior coisa fantástica que está acontecendo, né? E que eu acho que vai culminar em 2018, né? Com uma boa reciclagem, né? E com um bom comando, seja no país, no Estado, né? Nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, né? Com a escolha dos novos governantes, é porque as pessoas, tenho certeza, que se preocuparão em quem vão votar. Magrão, poucas pessoas lembram em quem votaram para vereador nas últimas eleições. Então, precisa se tornar uma coisa constante. Quem são os seus deputados estaduais, quem são os seus federais, quem são os seus senadores, quem é seu governador, quem é o seu candidato a presidente e o porquê. Por que eu vou votar nele? É porque ele tem olho azul? Não pode ser isso. Inclusive, eu falo sempre, hoje a internet ela ajuda bastante as pessoas que têm dúvidas aí para quem vai votar. De repente o pessoal simpatiza com você, beleza, quem é o deputado Cauê Macris? Você pode acessar aí alguns aplicativos e também pela própria internet, que dá conta da sua vida pregressa, tudo que você fez até agora, quando você foi candidato e vereador aqui por Americana, depois deputado, e hoje é o número 3 do Estado de São Paulo, querendo ou não, você é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você entendeu? Então, é legal você saber, de repente, que a pessoa que saiu aqui da cidade hoje é o número 3 do Estado de São Paulo. Né? E os canais de comunicação disponíveis hoje, né? Hoje você tem uma relação muito mais próxima com aqueles que te representam. Eu dou um exemplo. Eu faço a cada 15 dias um live no Facebook ao vivo. Converso com todo mundo. Quem quiser entrar e fazer pergunta, e não tem filtro, né? Tem críticas, tem muita crítica. Ontem, inclusive, acabou a bateria. Né? Acabou a bateria, você estava vendo. Acabou a bateria, voltamos. Mas a gente faz o debate sobre qualquer assunto, claro, colocamos um assunto principal, mas faz o debate sobre qualquer assunto, sem crítica, sem filtro. Quando na história você teria oportunidade de bater papo com a pessoa que é o presidente da Assembleia Legislativa, né? Num canal sem filtro. Né? Eu acho que isso é interessante e as redes sociais te permitem isso, né? Os canais de comunicação, os sites da Assembleia, o site de cada um dos parlamentares e também, né, dos agentes públicos, esse relacionamento próximo. Acho que a modernidade, a tecnologia nos permitiu isso, né? Você tem um relacionamento mais próximo com as pessoas. Né? E eu acho que esse relacionamento, de estabelecer essa linha de relação que é fantástica, né? E vai fazer toda a diferença no processo agora de 2018. Tá certo. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Antes, eu gostaria que você falasse a respeito da sua participação. Aqui vai ser meio longo, vou deixar para depois, a respeito de como foi feito essas prévias para governador. Inclusive, ouvi a entrevista suas em rádios de São Paulo, porque teve uma história... Bateu muito a história do Márcio França e também aí do Dória. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual será e qual foi aí o processo de escolha, né, as prévias, como aconteceu e agora como é que vai ficar. Serão poucos candidatos ao governo de São Paulo, mas a briga vai ser boa, né? Vai ser boa a briga, né? E eu acho que é importantíssimo usar, inclusive, a sua audiência para contar um pouco desse processo, né? Porque como você chega e oferece um candidato na época da eleição? Tem toda uma preliminar do que acontece, né? Um bastidor do que acontece. A ideia nossa aqui é trazer para vocês esse bastidor de como foi esse processo de escolha do João Dória, que será o nosso candidato
a governador de São Paulo. Tá certo. Daqui a pouquinho eu retorno com o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Cauê Macris, falando de política e falando também das próximas eleições aqui no SPN TV News pela RPTV. Olá! Nós, do terceiro ano do Colégio Antares, convidamos você a vir doar sangue conosco no sábado, dia 24 de março. O colégio será pela quinta vez sede de doação e contará com o apoio do Hemocentro de Campinas e da Unicamp para a realização do evento. Bom, para você ser um doador, você necessita se enquadrar em alguns pré-requisitos, como ter no mínimo 16 anos. Menores de idade devem estar acompanhados pelos seus responsáveis. Ter no mínimo 50 quilos. Portadores de doenças e aqueles que usam algum tipo de medicamento têm cuidados especiais. Aqueles que fizeram piercing e tatuagens em menos de 1 ano não podem doar. A ingestão do álcool em menos de 24 horas não pode ocorrer e a do cigarro em menos de 2. O colégio oferecerá para os doadores café da manhã, recreação para crianças e sorteios. O seu sangue pode salvar vidas. Seja essa gota. Para mais informações, entre no site antaresamericana.com.br. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios. Hoje falando de política, também da nossa sociedade e dos negócios que vão transformar esse país, deixar ele naquilo que a gente está esperando faz tempo, né? Através do voto, através das eleições. Deputado, me fala a respeito das prévias, o processo de escolha do candidato, porque teve muito questionamento a respeito aí do Dória, que assinou inclusive documentos que não deixaria a Prefeitura de São Paulo. Muitos sites, na rede social todo mundo fala que ele está traindo o pessoal da capital, que ele vai abandonar a Prefeitura de São Paulo. Por outro lado, Márcio França, junto com o governador Alckmin, durante muito tempo, pelo PSB, e o PSB defendendo aí a não prisão do ex-presidente. Quer dizer, é uma confusão danada nessa história. Como é que, de repente, aconteceu essa prévia? Olha, acho que é importante iniciar como o PSDB escolheu o João Dória como seu candidato a governador de São Paulo, né? Você sabe que nos Estados Unidos existe uma tradição que antes, quando aqueles que querem ser presidente da República, eles disputam as primárias dentro dos seus partidos. Então, lá tem 2 partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Aqueles que têm interesse em se colocar como candidato disputam internamente dentro do seu partido para depois se tornar o candidato do partido, né, e disputar as eleições americanas. Aqui em São Paulo e no Brasil, nós não temos esse costume, não é cultural, né? Todas as eleições, elas sempre foram decididas dentro dos caciques de cada um dos partidos. Como indicação. Tem sido? Os caciques se juntam 3, 4, né, provavelmente numa mesa de um restaurante, tomando vinho, né, e escolhem quem serão os candidatos a presidente da República, escolhem quem serão os candidatos a governo de São Paulo e de todos os estados. É o que historicamente os partidos fazem aqui no Brasil. O PSDB está inovando, né? O PSDB mudou esse processo. O PSDB hoje, a escolha das suas candidaturas, ela não se dá mais dentro de caciques de partido. Ela se dá por meio dos filiados e todos os filiados têm o direito de escolha. Então, no plano nacional, né, foi aberto a oportunidade da inscrição daqueles que queriam disputar a eleição à presidência da República. O governador Geraldo Alckmin se inscreveu e, num segundo momento, o prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, se colocou à disposição para também se inscrever como pré-candidato à presidência da República. Passando o tempo, o Arthur Vigílio retirou, não quis disputar as prévias e aí homologou o governador Geraldo Alckmin como nosso candidato à presidência da República. Em São Paulo, né, 4 postularam essa indicação. Os 3 primeiros por livre escolha, né? Então, o Zé Aníbal, o Dávila e o Floriano, que é secretário de Desenvolvimento Social, quiseram disputar para ser o candidato do PSDB a governo de São Paulo, e o João Dória foi inscrito por a maioria dos delegados do Estado. Foram mais de 1.800 delegados que assinaram e inscreveram ele
para poder ser o candidato do PSDB. Depois ele aceitou disputar essas prévias. Essas prévias aconteceram domingo agora. Foram mais de 15 mil pessoas filiados do PSDB que escolheram ele como candidato do nosso partido. Todos têm direito a voto. Todos os filiados do Estado de São Paulo têm direito a voto. É um voto facultativo, não é obrigatório, né, mas é um voto onde você pode fazer essa escolha. Então, pela primeira vez no Estado de São Paulo, uma candidatura foi escolhida por voto dos filiados. Desses filiados, mais de 80% escolheram o nome do João Dória como nosso candidato a governador de São Paulo. Então, você vê que o João Dória ele não se colocou para disputar a eleição, ele foi convocado pela militância do partido, né, onde mais de 80%, em 5 dias de campanha, ele teve mais de 12 mil votos. Por sinal, aqui a região de Americana foi onde deu a maior votação proporcional para ele. Ele teve aqui em Americana 481 votos, né, desses 12 mil votos que escolheram ele como candidato. Ele foi convocado e ele, na verdade, ele não vai deixar a Prefeitura de São Paulo, ele vai fazer mais por mais gente, porque como governador de São Paulo, ele vai continuar auxiliando a Prefeitura, né, que vai ser administrada por um dos melhores quadros que nós temos, que é o Bruno Covas, que é do PSDB, é da juventude, a nova geração do PSDB. Então, o Bruno foi militante comigo dentro da juventude, né? O Bruno era presidente e eu era membro da juventude junto com ele, quando nós não tínhamos nem mandato. Então, é uma nova geração que começa a assumir. E o Estado de São Paulo, ele tem dentro da cidade de São Paulo, né, administração de muitos setores públicos. Você tem uma ideia? O Estado tem 33 hospitais públicos dentro da cidade de São Paulo, que será administrado pelo João Dória, caso ele venha a ser governador de São Paulo. O Estado de São Paulo administra o metrô, que é o principal instrumento e meio de locomoção dentro da cidade. Os trens da CPTM também, né? O sistema de água e esgoto, que é administrado pela Sabesp, ou seja, a vida do Estado dentro da cidade de São Paulo, ela é uma vida pertinente e do dia a dia, né? Então, se somará esforços entre o Bruno como prefeito, o João Dória como governador, para fazer mais pela capital e pelo nosso interior, porque o João também tem essa característica, né, de ouvir a todos nós, né, e dar continuidade ao legado do PSDB que foi construído ao longo do tempo, né, e fazer com que a gente tenha hoje a estrutura de São Paulo, né, você vê estados quebrando, Rio de Janeiro quebrando, e tantos estados quebrando, se devem a 6 gestões consecutivas do Serra, do Mário Covas e do Geraldo Alckmin, que administraram com rigor fiscal, sempre se preocupando, né, em fazer mais pelas pessoas, mas com responsabilidade, que é o que nós queremos dar a continuidade. E o Márcio França, que ficou aí todo esse tempo como vice-governador, como fica essa união, essa aliança que tinha até então? Vai continuar? Porque agora a gente já sabe que ele vai trocar todo o seu secretariado, vai de repente bater de frente com algumas forças do PSDB. O Márcio, historicamente, né, ele sempre teve um alinhamento muito mais com a esquerda, né, do que com o PSDB. Na última eleição ele acabou se compondo, né, com o Geraldo por conta da necessidade do PSB de fazer um palanque para o Eduardo Campos, que era o candidato à presidência da República e que não tinha um palanque em São Paulo. Foi única e exclusivamente esse motivo que acabou trazendo o PSB mais próximo do PSDB. O PSB e o PSDB, historicamente, sempre disputaram em campos opostos. O PSB sempre defendeu o Lula. Esses dias mesmos, em uma nota de jornal, o PSB defendeu a não prisão do Lula. Então, o Partido Nacional, entende isso, né? O Partido Nacional defendeu a não prisão do Lula, né? Apoiado, inclusive, né, pelo vice-governador. O mesmo vice-governador já apoiou o Zé Dirceu em 1994, quando ele esteve na chapa oposta ao Mário Covas, quando disputamos o governo de São Paulo. A política tem coisas que o cidadão normal não compreende, né? Então o alinhamento do PSB ele é totalmente diferente, né, do que foi e do que tem sido o nosso alinhamento, né? O PSB ele tem essa tendência ao PT, é próximo do PT, sempre apoiou os governos do PT, né? E o Márcio França tem essa característica, né? É uma boa pessoa, eu particularmente tenho uma boa relação com o Márcio França, mas neste momento nós temos muita preocupação, né, do Estado de São Paulo ser administrado, né, por pessoas que quebraram o país. O PT quebrou o país.
né? E a linha de conduta do PSB, até porque o PT não tem candidato competitivo em São Paulo, né, vai ser toda ela focada, né, dentro do PSB, que está se alinhando ao PCdoB, que está se alinhando ao PDT do Ciro Gomes, todas as linhas voltadas para a esquerda. Então, os estados brasileiros de um país que foi quebrado por esse tipo de governo não é o que a gente quer. Então, no que pese a gente ter o respeito, né, pelo Márcio França, a gente precisa ter o nosso candidato que defenda o legado do que foi construído ao longo do tempo, né, no estado de São Paulo, que defenda o legado do nosso partido, né, pelo Mário Covas, uma figura fantástica que tirou o estado de São Paulo do buraco quando foi administrado e quebrado, né, quando assumiu em 1994, disputando contra o Zé Dirceu, apoiado pelo seu vice do PSB, né, do partido do vice-governador Márcio França, né, e foi sendo feito ao longo do tempo as 6 gestões consecutivas, né? Essa é a nossa bandeira, por isso que nós estamos em campos opostos, né, e não vamos apoiar o Márcio França por conta disso. Tá certo. Temos aí 5 minutos, 4 minutos finais. Gostaria de falar rapidinho sobre sucessão agora do governo do estado de São Paulo e também presidência da República. Presidência da República. O pessoal comenta muito que o governador Alckmin, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Não é o momento dele bater um pouco nessas coisas que estão acontecendo, principalmente aí do Supremo Tribunal Federal, para que de repente ele se coloque mais numa posição de centro-direita? Magrão, o Geraldo ele é muito equilibrado. Muito. Né? E o equilíbrio é o que o país precisa. O país precisa de uma pessoa que junte o país, que agregue e que faça com que o país comece e retome o rumo de onde nós nunca devíamos ter saído. Né? Eu acho que essa posição do Geraldo é o que vai conduzi-lo à presidência da República. O senhor acha que, por exemplo, o eleitor comum vai prestar atenção nesse detalhe? Porque ele está com um dígito apenas. Nesse momento, você tem uma tendência, né, a chegar perto, né, a apoiar candidaturas que são candidaturas de extremo, seja extrema esquerda ou extrema direita. Por quê? São posições mais fortes, posições mais firmes. Agora, a campanha eleitoral, né, ela pede, né, e ela vai mostrar para as pessoas e para a população, né, que o país precisa, nesse momento, de equilíbrio. A campanha é curta, né? A campanha é curta, mas ela dá tempo de mostrar o recado que precisa ser dado. Né? Você precisa, Magrão, todos nós precisamos na vida de cada um de nós, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, ações equilibradas. Você não pode tomar medidas extremas de um dia para a noite. Olha São Paulo, o maior exemplo que nós vamos ter é o que é São Paulo, mesmo com as dificuldades, né, no que pese ter alguns pontos que acho que nós precisamos realmente avançar, que não foram avançados ao longo do tempo, né, por falta, né, de possibilidade, né, mas São Paulo é um exemplo para o Brasil hoje. Hoje quem está tirando o Brasil da crise é São Paulo. São Paulo foi o primeiro a cair, porque é onde tem a principal atividade econômica, quando o governo federal começou a tomar, foi o primeiro a sentir a crise, mas está sendo o primeiro a sair da crise. Está sendo, hoje, o desenvolvimento econômico de São Paulo, o PIB de São Paulo cresce mais do que o PIB do próprio país. Vamos ter aí nessa eleição à presidência da República um enorme número de candidatos, né? Já faz muito tempo que a gente não tem uma eleição assim tão dispersa, sem aquela polarização que vinha acontecendo. O senhor acha que alguma novidade poderá acontecer aí? Eu ainda acredito que vai existir essa polarização, não tenho dúvida nenhuma. Essa polarização deve se dar entre 2 candidatos, que vão ser aqueles que vão para o segundo turno. A nossa luta é trabalhar para o Geraldo ir para o segundo turno e daí sim, no segundo turno, a gente ter condição de mostrar tudo que foi feito para São Paulo e o que pode ser feito para o país e como que nós vamos colocar a casa em ordem. O Brasil precisa de alguém que coloque a casa em ordem, não dá para se gastar mais do que arrecada, precisa sim de ações e programas sociais importantes para aqueles que mais precisam, mas esses programas, eles não podem ser um programa paternalista, eles precisam dar alternativas para que a pessoa consiga, pelas próprias pernas, né, conseguir a sua subsistência, né. Eu acho que essa vai ser a grande luta, né, durante o processo eleitoral da presidência da República. Governo do Estado de São Paulo, serão apenas 4 candidatos, é isso? Exatamente, 4 candidatos colocados, podendo ser 3 candidatos. Claro que você pode ter um ou outro candidato menores, né, de menores expressões, mas acho que a luta e a disputa ela ficará entre 3 principais correntes ou no máximo 4 correntes. Seriam? O Paulo Scaff, do MDB, o Luiz Marinho, do PT, Márcio França, do PSB e João Dória, do PSDB. Tá certo. Parece fácil, mas vai ser difícil. Não, toda eleição é difícil, Magrão. Toda eleição ela é uma eleição complicada, né? Acho que nós precisamos conseguir passar a nossa mensagem de tudo que foi feito
e tudo que a gente precisa fazer e que é possível fazer para avançar ainda mais. Tá certo. E nossa região, nossa cidade poderá ter o primeiro senador da República? Olha, Magrão, é uma possibilidade, né? Nós temos discutido isso dentro do partido. Se o PSDB for ter a legenda, né, para o Senado, boas chances aí da gente poder representar o nosso partido dentro da campanha ao Senado. Agora, se a gente precisar também, né, fazer uma coligação e uma construção, né, com partidos aliados para que isso garanta que a gente consiga a nossa eleição ao governo de São Paulo, também não tem problema nenhum. Eu acho que nós caminhamos nessa direção. Quantos votos precisa um senador? A mesma votação do candidato a governador, né, de 10 a 12 milhões de votos. Não é simples. Tá certo, é difícil, né? A sua última eleição, você foi um dos mais votados. Você teve quantos votos? 122 mil votos. 1%? É 1% de uma eleição necessária para o Senado. É claro que são campanhas totalmente diferentes. Né? A campanha ao Senado é uma campanha majoritária, com televisão, com rádio, diferente da campanha proporcional de deputados estaduais e federais, que aí é a representatividade regional que te dá. Esse é o ponto da renovação, porque os atuais senadores que poderiam vir... Hoje nós temos a Marta Suplicy, que representa São Paulo, e o senador Aloysio Nunes. Provavelmente os dois não vão ser candidatos à reeleição. Tá certo. Deputado, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Já está convidado para outras oportunidades quando estiver visitando aqui a sua cidade, né? A nossa região. É o nosso programa para estar conversando aí com os nossos telespectadores. São 10 cidades que fazem parte aqui da região mais desenvolvida, ou então uma das mais desenvolvidas e mais ricas do estado de São Paulo. Obrigado, Magrão. Eu que agradeço a você a oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho. Todos os amigos da RPTV estão fazendo, né, do seu programa também, o SPN News, que tem sido um sucesso em toda a região. Acho que é importante aí que a população tenha oportunidade de ter um programa local falando sobre as questões locais e também no plano estadual e nacional. Parabéns e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, na próxima segunda-feira estaremos aqui a partir das 10h30 da manhã com mais um SPN TV News. Na sequência você fica com o esporte torcendo para que Rio Branco ganhe esses últimos jogos e torcer também para os outros times, para que Rio Branco não vá para a 4ª divisão, deputado. Você acredita nisso? Esperamos, né, torcemos pelos times nossos da região, né, não queremos ver eles passando por essas dificuldades que infelizmente estão passando. A briga vai acontecer entre Rio Branco e União, olha só, hein? É muito triste, né? A gente não quer que nenhum dos times nossos da região caia e nossa torcida. Tá certo, mas o esporte é um assunto para, quem sabe, falar daqui a pouquinho aqui na RPTV. Nós de volta segunda-feira, 10h30. Não perca!